Amém, queridos. Vamos começar então a nossa live de hoje. E o maior desejo, precisamos entender isso. O maior desejo de Deus para a nossa vida é que eu e você venhamos a viver bem. Venhamos a viver uma vida mais leve. É possível? É. É possível isso acontecer? É. Deus deseja isso para nós. Deus deseja que eu e você tenhamos uma vida abundante, uma vida abençoada. O eterno Deus, Ele não deseja o mal para mim e para você. Não. Deus não deseja que venhamos viver uma vida conturbada, uma vida extremamente estressante, que nos preocupa todos os dias. Esse não é o desejo de Deus. Se você está vivendo uma vida complicada, se você está vivendo uma vida que tem os seus desafios, lutas intensas, parece que não tem fim, entenda, esse não é o desejo de Deus para você. Deus quer te ver bem. Bom dia, Emílio. Seja bem-vindo, queridos. Deus quer te ver bem. Por mais que esteja difícil a vida, por mais que venhamos a ter lutas, esse não é o plano de Deus. Agora, por causa do livre-arbítrio, nós escolhemos, decidimos e por imaturidade, por falta de conhecimento, às vezes tomamos algumas decisões erradas. E isso gera sofrimento. Isso gera dificuldade na vida. Mas a questão não é isso. O que aconteceu, aconteceu. O que você e eu precisamos entender hoje é o seguinte: Deus quer te ver bem. Bom dia, Ilana. Bom te ver por aqui. Saudade de vocês. Deus quer te ver bem. Deus quer te ver próspero, abençoado, realizando, conquistando, avançando e continuando a jornada da vida. Esse é o desejo de Deus. E Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que perdoasse os nossos pecados, para que transformasse a nossa vida e para que resgatasse o nosso ser para uma vida abençoada. Eu quero começar essa live lendo o Evangelho de João 10:10. É um versículo muito conhecido de todos nós. Muito conhecido de todos nós. Mas eu quero que você entenda. Bom dia, Fabrício. Seja bem-vindo também, querido. Eu quero que você entenda essas palavras de Jesus. Olha o que ele diz. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, olha o que Jesus está dizendo, eu vim ao mundo, eu vou passar por um processo, eu vou morrer, eu vim para isso. Isso tudo é para que vocês tenham vida e vida em abundância. A palavra abundância significa abençoada, não significa ausência de problema, não significa ausência de conflitos. Mas significa que, apesar de todas as coisas, somos abundantes na nossa jornada. Não se engane, não se iluda. Vida com Deus, relacionamento com Deus não significa ausência de problemas. Mas significa que, apesar de todas essas coisas, você continua firme na sua jornada. Bom dia, Norimar. Deus te abençoe, querida. Bom dia, Andressa. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vindo, vocês. É isso que a gente precisa entender. Jesus está dizendo o seguinte: o ladrão, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vem para nos roubar, nos matar e nos destruir. Roubar a nossa paz, roubar a nossa tranquilidade, roubar a nossa fé,
roubar os nossos princípios e valores que aprendemos, roubar a nossa integridade, matar a nossa jornada, fazer a nossa jornada minar, matar o nosso espírito e destruir a nossa alma. Essa é a função de Satanás e ele não desiste. Agora, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, deixou muito claro, mas eu vim para que vocês tenham uma vida, apesar de tudo isso, tenham uma vida abundante. E hoje eu quero falar sobre algumas chaves que precisa virar na mente, tanto na minha quanto na sua, para se viver bem. Abrindo parênteses, viver bem não significa ausência de problemas e conflitos. Fecha parênteses. Isso tem que ficar muito claro. Eu tenho meus desafios, eu tenho as minhas lutas, mas eu vivo bem. Há muito tempo já, graças a Deus, eu vivo tranquilo, porque eu entendi o que Deus deseja de mim. Eu entendi o que Deus espera de mim. Eu entendi o que Deus quer realizar em mim. A partir do momento que essa chave virou na minha mente, eu vivo uma vida tranquila. Tem problemas? Vários. Tem desafios? Vários. Mas eu estou bem. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. É possível. Se para mim é possível, se para outras pessoas que entenderam esses princípios e essas chaves é possível, por que para você não? Então, eu espero que essa palavra de hoje, essa live de hoje, seja transformadora para a sua vida. Para você entender que existem chaves importantes que precisam virar na sua mente, para que você possa entender que é possível viver esse versículo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, tudo começa na nossa mente. A nossa mente é o ponto de partida de tudo. E ela precisa estar bem. Ela precisa estar tranquila para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa mudar a sua maneira de pensar, você precisa mudar a sua maneira de enxergar as coisas, você precisa mudar a sua maneira de viver a vida. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. A nossa mente, ela precisa virar chaves importantes para que esse versículo seja uma realidade na nossa vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância significa plenitude. Abundância significa uma vida extremamente abençoada, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias. Sabe por quê? Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É um versículo muito conhecido, já falamos eles diversas vezes aqui. Bom dia, Larissa. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Sou eu que conheço os planos que tenho para você. Você já parou para pensar na profundidade disso? Que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, tem planos para você? Tem planos para mim? Tem planos para sua casa? Tem planos para sua família? Você já parou para pensar nisso? Porque, queridos, às vezes a gente lê o versículo, mas lê de forma natural. A gente não consegue absorver e nem assimilar a profundidade disso. Deus está dizendo para mim e para você, porque sou eu, o Criador dos céus e da terra, o soberano Deus, o que te conhece profundamente, o que não perdeu nenhuma batalha, o que sabe de todas as coisas, o que é onipresente, o que é onipotente, é todo-poderoso. Eu conheço os planos que tenho para você. E ele continua, planos de fazê-lo prosperar. A palavra abundância e prosperar, elas são muito parecidas em termos de significado. Esse prosperar não tem a ver com o dinheiro. Quando você ouve a palavra próspero, ela vai além disso. Prosperidade é você ser abençoado em todas as esferas da sua vida. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda.
Prosperidade, ele vai além do campo econômico, como a maioria das pessoas pensam quando escutam a palavra prosperidade. Prosperidade é ser abençoado no casamento, é ser abençoado no relacionamento, é ser abençoado nas finanças também, é ser abençoado na saúde, é ser abençoado na jornada da vida. E Deus está dizendo, esses planos que eu tenho para você, é planos prósperos, de realizações, de conquistas, de avanços, e não planos de causar dano. Se você está tendo algum dano na sua vida, não vem de Deus, porque não é isso que Deus tem. E Ele continua, planos de te dar esperança, de mostrar para você que existe um futuro, de mostrar para você que eu estou no controle da sua vida, de mostrar para você que eu estou contigo, esperança e um futuro. Ou seja, os melhores dias da nossa vida estão à nossa frente. Eu traduzi esse versículo, entendeu? Então, existem chaves importantes que precisamos entender, viver, para se viver bem. É possível. É possível. E a primeira coisa que você precisa entender, e essa chave precisa virar na sua mente, é que você deve manter o foco somente em Deus. Se você focar nas pessoas, você decepciona. Se você focar nas circunstâncias, você se decepciona. Se você focar nos recursos que você tem, você se decepciona. Se você focar num pastor, numa pastora, você se decepciona. Se você focar no seu amigo do lado, no vizinho, você se decepciona. Se você focar nas pessoas da sua família, você se decepciona. Se você focar em você, você se decepciona. Foque somente em Deus. Para viver os planos de Deus, para viver aquilo que Deus tem para você, você precisa desligar as distrações da vida, se afastar das coisas que consomem a sua paz. Bom dia, Letícia. Deus te abençoe. E focar somente em Deus. Agora, a minha pergunta é, o que você tem feito para focar em Deus? Que atmosfera, que circunstâncias você tem gerado para que o seu foco permaneça em Deus? Queridos, a gente durante o dia, a gente perde muito tempo. Eu quero te desafiar hoje, que estamos no início do dia, a você observar atentamente o seu dia. O dia está começando. Daqui a pouco a live vai terminar e o dia vai começar. Preste atenção nesse seu dia hoje. E observe se você está perdendo tempo ou não. Observe se você está focando em Deus ou não. Porque a primeira chave para se viver bem é focar naquele que pode te fazer bem, que é o próprio Deus. Porque Ele veio para dar vida em abundância. Por isso que a carta aos Hebreus vai dizer que devemos manter os nossos olhos fixos, ou fitos, ou focados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha para mim. Eu sei, você está nesse mundo, você tem seus desafios, você tem suas lutas, você tem suas decepções, você tem suas tristezas, você tem tudo isso. Eu sei, Deus está dizendo. Mas Ele está dizendo, olha para mim. Bom dia, Maria Mônica, Deus te abençoe. Olha para mim. O importante é que você chegou. Seja bem-vinda. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Quer viver bem? Olha para mim. Queridos, uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias é exatamente isso. Focar em Deus. Diante das circunstâncias que eu estou vivendo, diante dos desafios,
eu aprendi a focar 100% em Deus. Eu não estou falando uma coisa que eu não estou vivendo. Entenda, tudo que eu ministrar aqui para vocês, que Deus colocar no meu coração, são coisas que eu experimento, vivo, porque senão seria hipocrisia. O que sai da minha boca em termos de palavra, eu preciso estar vivendo. Então a chave inicial para você viver bem é tirar os olhos daquilo que te faz mal, tirar os olhos daquilo que te entristece, tirar os olhos daquilo que de repente atrasa a sua jornada e olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. O que Deus está deixando muito claro nessa manhã para mim e para você é: olhe para mim. Por que Pedro afundou quando ele estava andando sobre as águas? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para a tempestade. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando em cima das águas. Ele mudou o foco, olhou para o lado, começou a afundar. E é isso que acontece na nossa vida. Quando tiramos os olhos de Jesus, afundamos. Quando tiramos os olhos de Jesus, perecemos. Quando tiramos os olhos de Jesus, deixamos de viver bem. Então, nessa manhã, Jesus está fazendo como fez com Pedro. Como fez com Pedro. Vem, olha para mim e andarás sobre as águas. Sabe o que significa andar sobre as águas? É andar acima dos problemas, é andar acima das circunstâncias, é andar acima das necessidades, é andar acima daquilo que Deus deseja. A maioria das pessoas andam nos problemas, andam nas circunstâncias. Mas Jesus nesta manhã está dizendo para mim e para você: vem, ande sobre as águas. Mantendo os olhos em mim, você estará andando acima das circunstâncias da vida. Por isso é possível viver bem. Então, essa chave, ela precisa girar na sua mente. Mantenha todos os dias da sua vida o foco em Jesus Cristo. Existe uma cena, deixa eu ver se eu acho aqui, não está no meu esboço, mas eu estou lembrando desse versículo, eu quero compartilhar com vocês. Existe uma mulher na Bíblia, eu só quero lembrar o versículo que é, porque é um versículo pouco falado. Que é Lucas 8:43, que é o momento que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. E isso o texto não relata, mas os historiadores, tipo Flávio Josefo, que era um historiador judeu, ele relata que em Lucas 8:43, algo a mais aconteceu. Algo a mais aconteceu. E a tradição judaica confirma isso, que essa mulher que foi tocada, que na verdade tocou na orla de Jesus e foi curada. Esses dias a gente fez uma live sobre isso. A Bíblia não relata, então eu não posso confirmar. Eu estou só trazendo as tradições históricas judaicas e principalmente de um historiador chamado Flávio Josefo, tá?
Eu não vou confirmar, mas eu vou usar isso como um exemplo. A história diz que o nome dessa mulher chamava-se Verônica, tá? E essa mulher, ela tinha em suas mãos um lenço. E quando Jesus abaixa para falar com ela, porque ela estava embaixo para tocar na orla de Jesus, ele para e diz: quem me tocou? E aí os discípulos falam: mestre, nós estamos rodeados de muitas pessoas te tocaram, estão te pressionando, te tocando. Ele falou: não, mas esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E essa mulher, que era mulher hemorrágica do fluxo de sangue, ela foi curada nesse momento. E quando Jesus pergunta isso, a multidão abre, a mulher está prostrada no chão. A palavra não diz isso, mas os historiadores dizem, através de outros textos históricos, que Jesus abaixa para ficar no mesmo nível da mulher. Então a mulher estava aqui, Jesus estava aqui. Ele abaixa, que é o que ele faz. Jesus sempre se coloca no mesmo nível que nós. Por isso chama-se misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de corde, né, de miséria, e cardio, que é coração. A junção dessas duas palavras gerou a palavra misericórdia. É você se colocar na miséria do outro, é você se colocar na necessidade do outro. Então Jesus abaixou no mesmo nível da mulher. E diz que essa mulher pegou um lenço e colocou no rosto de Jesus, porque estava muito calor e tudo, eles estavam caminhando há bastante tempo, Jesus deveria estar transpirando. E ela coloca um pano no rosto de Jesus. E quando ela tira o pano, o rosto de Jesus fica marcado nesse pano. Traduzindo, é como se Jesus estivesse falando para ela: olha, vá em paz, mas não pare de olhar para mim. Não tire os olhos de mim. É como se fosse uma fotografia. Isso não é bíblico. Isso é um documento histórico, tá? Então não posso afirmar isso. Mas o fato é de que eu e você precisamos manter os olhos fixos no Senhor. Fixos no Senhor. Amém? Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira chave. E como é que você mantém os olhos fixos no Senhor? Vivendo o que chamamos de disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? A oração é uma disciplina espiritual. A leitura da palavra diária é uma disciplina espiritual. Participar, por exemplo, de uma live como essa todos os dias é uma disciplina espiritual. Se envolver com as coisas de Deus é uma disciplina espiritual. Fazendo isso tudo, você está mantendo o seu foco em Deus. Quando Deus diz na sua palavra: meu povo perece por falta de conhecimento. Como é que gera conhecimento em Deus? Olhando para Ele, convivendo com Ele, se relacionando com Ele. Quando isso não acontece, perecemos. Foi o que aconteceu com Pedro quando tirou os olhos de Jesus. Ele começou a afundar, começou a perecer naquela situação. Primeira chave: mantenha os olhos, o foco em Deus. Amém? Vocês estão comigo? Segunda chave: segunda chave importante: aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus fala. Deus continua falando. Está falando agora. Você quer viver bem? Silencie as outras vozes. Queridos, isso é uma chave fundamental. Eu e você precisamos silenciar as vozes que não são de Deus. É fácil? Não. Por isso, o primeiro foco, primeiro olhar, primeiro foco em Deus, porque só em Deus é que conseguiremos silenciar as outras vozes. De repente você deve estar perguntando aí: mas pastor, que vozes são essas? A voz do medo, a voz da incredulidade, a voz da ansiedade, a voz da preocupação,
a voz da baixa autoestima. Percebe? Essas vozes tentam nos acompanhar todos os dias. Mas para você ouvir a voz de Deus, essas vozes precisam estar silenciadas. Então, queridos, não sintonize. É como se fosse um rádio. Aquilo que você sintoniza, você escuta, né? É a mesma coisa. Não sintonize nas vozes contrárias. Vozes internas e vozes externas. Para se viver bem. Bom dia, Ruth. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Para se viver bem, você precisa ouvir a voz de Deus todos os dias. Deus continua falando. Queridos, eu escuto Deus todos os dias. Todos os dias. Através da sua palavra, através do Espírito Santo, através das circunstâncias, todos os dias. Esses últimos dias que eu tenho vivido, Deus tem falado profundamente sobre diversas circunstâncias da minha vida. Mas, queridos, silencie as outras vozes. Aprenda a fazer isso todos os dias. Porque a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz dos problemas, a voz do não merecimento, achando que não merece nada de Deus. Na verdade, não merecemos, é pura graça. Mas aquela coisa de achar que você não é digno, que você não é filho, essas vozes tentam nos acompanhar todos os dias. Mas aquela voz que diz, sou eu que conheço os planos que tenho para você, essa é a voz de Deus. Quer ver outra voz de Deus? Olha aqui, ó. Isso aqui, esse livro é a boca de Deus. É a boca de Deus para o mundo. Jesus, o próprio Deus, ele fala de diversas maneiras. Ele pode falar através de pessoas, ele pode falar através de uma live como essa, ele pode falar através de louvores, ele pode falar de diversas maneiras, mas ele sempre vai falar através da sua palavra. Quando você abre essa palavra para ler, ela é a boca de Deus para a sua vida. Eu vou ler um versículo aqui que eu sempre leio, porque eu gosto. Olha o que Deus vai dizer para você nesta manhã. Boca de Deus. Isaías 41, 10. Capítulo 41, versículo 10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a vitoriosa mão direita. Eu o sustentarei. Na versão NVT. Olha o que Deus acabou de dizer para mim e para você. Não tenha medo. Ou seja, Deus está dizendo para você, não escute a voz do medo. Não tenha medo, pois eu estou com você, escute a minha voz, ele está dizendo. Não desanime, não escute a voz do desânimo, pois sou o seu Deus. Ele continua, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo com a minha vitoriosa mão, o sustentarei. Percebe? Precisamos silenciar as outras vozes. A voz da insegurança, a voz da decepção. De repente você está decepcionado com alguma coisa, silencie essa voz. Deus tem mais. De repente você está ouvindo a voz da tristeza, silencia, Deus tem mais, Deus tem alegria em abundância. Quando Jesus disse, o versículo que lemos inicial, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é abundância de alegria, abundância de paz. Abundância de bênçãos, de provisão, de sustento. Só, queridos, para essa chave virar na nossa mente, a gente precisa criar a rotina, o hábito de silenciar as outras vozes. Ah, pastor, você não sente medo? Sinto.
Só que eu já silencio, é como se eu mudasse a sintonia. De repente está lá na frequência do medo, eu vou lá e mudo para a frequência de coragem, para a frequência de ânimo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. É aquilo que eu sempre falei aqui e vou repetir. Todo sentimento é legítimo. Todo sentimento é legítimo, é natural. É natural sentir medo, é natural ficar preocupado, é natural ter ansiedade. Não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é permanecer nisso. E como não permanecemos nisso? Focando em Deus e ouvindo a sua voz, sintonizando na sua voz. Isso vai te fazer viver bem. Bem. Vai fazer você viver de forma abençoada. Amém? Vocês estão entendendo? Aprenda a ouvir a voz de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele nos revela isso, que existe a possibilidade, como filhos, como ovelhas do seu pasto, ouvir a sua voz. Olha o que ele diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 em diante. As minhas ovelhas, você é ovelha do Senhor. Você é ovelha desse grande pasto chamado corpo de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da minha mão e da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ei, você é filho. Você é filha. Naturalmente, os seus ouvidos estão inclinados para a voz do seu Pai. Por isso que Jesus afirma, as minhas ovelhas, aqueles que entendem que pasto estão, aqueles que sabem quem são em mim, esses ouvem a minha voz. Então, a chave principal para você entender como ouvir a voz de Deus é você ter claramente na sua mente, na sua convicção, a sua identidade. Quem é você? Quem é você? Jesus deixa claro, as minhas ovelhas, ou seja, aquelas pessoas que têm uma identidade madura, aquelas que sabem quem são em mim, essas ouvem a minha voz. E eu as conheço. Então escute a voz de Deus. E Deus está falando. Deus fala todos os dias. Todos os dias. O que eu e você precisamos aprender é ouvir a sua voz. Isso só é possível silenciando as outras vozes. É possível viver bem. Terceira chave importante para que você viva bem. Confie no poder de Deus. Queridos, não estamos falando de uma pessoa qualquer. Não estamos falando de uma criança, de um homem perdido, não. Estamos falando de um Deus soberano. Estamos falando de um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Estamos falando de um Deus que te trouxe até aqui. De um Deus que hoje te mantém vivo, te mantém de pé, que te fez acordar hoje. Você precisa e deve confiar no poder de Deus. Ele é todo poderoso. A sua essência é poder. Poder de criação, poder de transformação, poder de restauração, poder de cura. Você precisa confiar no poder de Deus.
Então, quando você ora a Deus, você precisa orar com confiança que o poder dele vai se aperfeiçoar nas suas limitações, nas suas fraquezas e vai te fazer continuar a jornada da vida. Vai te fazer viver bem. É pelo poder de Deus que vivemos bem. Não é pela força do nosso braço, não é por aquilo que achamos ou pensamos, não. É pelo poder de Deus. E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? É o poder de Deus. Paulo deixa claro isso. O Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem nele. Essa palavra, ela é poderosa em si mesma. Por isso se alimente dela todos os dias. Vocês nunca vão ver eu parar de falar sobre a palavra. Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre esse livro, porque ele é o poder transformador. Ele é o poder de salvação. Ele é poder. Então você precisa confiar nesse poder. Então quando você orar a Deus, porque você tem que ser um homem de oração, uma mulher de oração, confie no poder da resposta. Olha o que o próprio Jesus Cristo diz em João, capítulo 14, versículo 13 em diante. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por que Deus responde? Por que você clama a Jesus? Quando você ora em nome de Jesus, tem resposta. Porque quando isso acontece, o Senhor é glorificado. Quando isso acontece, o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Quando isso acontece, a graça de Deus é derramada sobre a sua vida. Resposta de oração manifesta a glória de Deus. Grave isso. Resposta de oração manifesta a glória de Deus. Então confie no poder de Deus. Então quando você estiver olhando para as circunstâncias da vida, quando você estiver em uma dificuldade da vida, confie no poder de solução do próprio Deus. Sabe por que Deus vai te abençoar e me abençoar? Porque dessa forma, a glória de Deus é manifestada. O nome de Deus é exaltado. O poder de Deus está sendo estabelecido na solução da sua vida. Porque tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é com Ele. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Nós somos apenas o resultado da glória de Deus. Grave isso. Nós somos o resultado da glória de Deus. Por isso, você pode descansar no poder de Deus. Não estamos falando com criança, não estamos falando com homens e mulheres que não estão nem aí perdidos, não. Estamos falando com um Deus todo-poderoso, que a própria palavra diz que ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Não há nada que você faça, não há nada que você deixe de fazer que vai mudar quem Deus é. Então você precisa virar essa chave na sua mente, confiar plenamente no poder de Deus. Isso vai fazer você viver bem. Por isso você não precisa andar ansioso. Por isso você não precisa andar ansiosa, com medo. Não. Quando você confia no poder de Deus, você entrega para Deus a sua própria vida. Por quê? Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou desejamos.
Deus é exagerado, Deus é extraordinário, Ele sempre faz além daquilo que esperamos. Deus nos surpreende todos os dias. Se prepare para ser surpreendido por Deus. É isso aí, Miriam. João 16, 23. Filipenses 4, 6. Paulo entendeu essa verdade. E olha o que ele diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Por que apresentamos os nossos pedidos a Deus? Porque confiamos no seu poder. Ele tem todo poder. Já estamos caminhando para o final. Confie no poder de Deus. Quarto e último ponto, última chave para viver bem. Creia que tudo passa. Tudo. A nossa vida é passageira. As circunstâncias também. Os problemas também. Os desafios também. As lutas também. Tudo passa. Creia que tudo é passageiro. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Palavras do próprio Jesus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. Parabéns pelo seu marido, Miriam. Que Deus derrame graça a favor sobre a vida dele e continue o abençoando em tudo. Amém? Independente das circunstâncias, querido, vai passar. Vai passar. Aprendeu, né, Norimar? É isso aí, deserto não é lugar de morada, e sim de passagem. É isso aí, Norimar. Tudo vai passar. Olha para a sua vida, quantas coisas já passaram. Quantas coisas já passaram. Mas as promessas de Deus não passam. O que Deus tem para você não passa. A sua palavra não passa. A nossa vida é um vapor, ela passa. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Por isso que eu sempre digo, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã. Se for da vontade de Deus, eu não sei. Será que eu vou acordar amanhã? Não sei. Assim espero, mas não sei. Tudo passa. Tudo passa. Enxergar a vida, queridos, dessa maneira é viver bem. Ter essas chaves na nossa mente é viver bem. Então, queridos, é possível viver bem? Sim. Sim. Amém? E eu quero finalizar essa live de hoje lendo o mesmo versículo que eu li, de Jeremias 29, 11. É possível viver bem. Sabe por quê? Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. É possível viver bem? É. Mantendo seu foco em Deus, olhando para o Senhor, aprendendo a ouvir a voz de Deus, silenciando as outras vozes, confiando no poder de Deus e crendo que tudo é passageiro. Queridos, que essas chaves possam ter virado na sua mente hoje
e que você possa viver bem todos os dias da sua vida. Deus é bom e a sua bondade dura de geração em geração. Deus é bom. Procure enxergar a bondade de Deus em tudo na sua vida. Ontem eu estava chegando em casa de carro, estava guardando o carro na garagem, junto com a minha esposa, e devia ser umas 10h30 da noite, mais ou menos. A gente estava voltando do curso que ministramos ontem, um curso de casados que a gente ministra na igreja toda terça-feira. E ela falou uma frase, e eu guardei essa frase. Ela disse assim: que dia bom. Quando ela disse que dia é bom, eu falei, pensei comigo mesmo, Deus é bom em todo o tempo. Porque o dia só é bom porque Deus é bom. Então, chave para viver bem são chaves preciosas por causa da bondade de Deus. Amém? Vamos orar? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nessa manhã. Vamos orar. Sabendo que Deus é bom e que Ele preparou um dia extraordinário para nós. Aumente as suas expectativas. Aumente a sua esperança. Glória a Deus, Elaine, é isso aí. Essas são chaves fundamentais para se viver bem. Amém? Vamos orar e nos preparar para viver o extraordinário hoje. Nos preparar para viver as bênçãos que o Senhor tem para hoje. Não se preocupe com amanhã e não se lembre do ontem, porque hoje é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença nesta hora, para mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Que possamos, Senhor, estar prontos e plenamente confiantes de que será o melhor dia da nossa vida até aqui. Que será um dia onde a Tua graça, Teu favor, o Teu amor e as Tuas misericórdias nos alcançarão nesse dia e nos farão viver plenamente o que o Senhor deseja para nós. Por isso, Pai, obrigado por esta palavra, que nos ensinou que existem chaves preciosas para vivermos bem. É possível viver bem. Senhor, não admitimos nada menos do que isso. Queremos viver bem na Tua presença. Queremos viver bem através daquilo que o Senhor tem para nós, como plano, como propósito, como desejo para a nossa vida. Afinal de contas, o Teu Filho amado Jesus Cristo deixou claro: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Senhor, queremos viver essa abundância. Queremos viver, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem para nós. Por isso, nos ajuda, nos capacita, nos fortaleça para viver nada além disso. Os Teus planos e os Teus propósitos para a nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar de forma clara e objetiva chaves preciosas, como focar no Senhor, como ouvir somente a Sua voz, como silenciar as outras vozes que não nos levam para perto de Ti e confiar no Seu poder, crendo que tudo vai passar e que grandes coisas, novas coisas, o Senhor tem para nós. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Por isso, Pai, eu te peço, estenda a Tua boa mão. Abençoa, Senhor, esses que estão online aqui hoje. Toca na casa, toca na família, toca nos negócios, toca no coração. Senhor, e tira tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, transforma.
Transforma o que precisa ser transformado. Senhor, restaura o que precisa ser restaurado. E que o Senhor faça acontecer as maravilhas que o Senhor tem para nós. Senhor, como eu confio em Ti, Deus. Como eu confio em Ti, não há outro. Não há outro além de Ti. Tu és soberano, Tu és Deus. Tu és Senhor. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória. A Ti todo louvor, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Salvador. Tu és a razão, Senhor, da nossa existência. Só estamos aqui porque Te amamos. Só vivemos porque a Tua vida está em nós. Por isso, Pai, não nos faça perecer. Que nada venha, Senhor, nos distanciar da Tua presença. Que nada venha, Senhor, nos distrair. Porque só a Ti queremos. Só a Ti desejamos. E só por Ti, Senhor, viveremos. Ô Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Toma o Teu lugar. Senhor, a nossa vida Te pertence. A nossa casa Te pertence. Tudo é Teu. Ocupe o Seu lugar de honra em nós. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Eu sinto a Tua presença neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado por se manifestar de forma gloriosa e aquecer o nosso coração com a chama do Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Senhor, eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja transformadora para a vida deles. Que essa presença que temos aqui esteja com eles também. E que eles possam ter vidas transformadas para a honra e glória do Teu nome. Que eles possam realmente ter uma mudança de mente para se viver bem. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, por esta manhã. E queremos viver plenamente na Tua presença. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Eu não sei você, mas o meu coração aqueceu nessa oração. Senti fortemente a presença do Espírito. Deus está com você. Descansa. Descansa nessa presença. Descansa. Nada foge do controle de Deus. Os planos continuam de pé. A história que Deus tem com você ainda não acabou. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de vocês. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui para mais uma live, mais uma palavra de Deus. Não vá embora sem deixar o seu like, não vá embora sem compartilhar, né? Se quiser tirar um print da tela, compartilhar, anunciar que tem live todos os dias nesse canal, faça isso. Existem pessoas que estão esperando o teu agir para conhecerem Jesus. Existem pessoas que estão esperando o seu mover para saber que Deus é bom. Amém? Que Deus os abençoe. Que vocês tenham um dia extraordinário. Viva bem hoje. É possível. Que Deus te abençoe.